Graças e paz, meus queridos, aqui é o apóstolo Felipe Lima e hoje eu estou aqui com o Bispo Lu. Graça e paz, apóstolo, graça e paz a todos os filhos de Deus. É uma Sejam- honra e um privilégio estar aqui com todos vocês nesse podcast. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2026, onde nós vamos iniciar e não vai parar mais, nós vamos ter vários. Você fica ligado aí, todas as quintas-feiras vamos lançar um podcast. Então, se você já se inscreveu no nosso canal, curta esse vídeo para que mais pessoas assistam. Se você não se inscreveu, se inscreva e participe. Amém? Hoje nós queremos falar exclusivamente a respeito da nossa palavra rema e também do jejum qual o Senhor nos direcionou a viver. E eu queria começar ouvindo o Bispo Lu falando a respeito das expectativas que ele tem do mover desta rema, do milagre em sua vida. E se você tiver algo para contar para a gente, maravilhoso. Amém. Aleluia. Milagres, né? Eu, particularmente, sou muito apaixonado, apóstolo, por essa palavra, né? Milagre. Eu creio que neste ano de 2026 o Senhor entregou ao seu coração essa palavra rema, né? Sobre milagre. E a minha expectativa, primeiramente falando, pessoalmente, é que não só tenho uma expectativa de viver milagres, como já estamos vivendo milagres, né? Nós temos aí a chegada da Naomi, nossa primeira filha, e é um grande milagre, né? Entre tantos outros que podemos falar aqui, Sim. mas a perspectiva que tenho também de milagres acerca da igreja. Para você que faz parte do Ministério Ser Filho, para você viver milagres neste ano, quando é dado ao coração de um homem uma palavra, um solo. Eu me lembro, na palavra do Senhor, Jesus disse: se crerdes, verás a glória de Deus. Você que está aí acompanhando este podcast, o segredo para você viver milagre é crer, apóstolo. Eu acredito que a palavra crer, ele é o passaporte do milagre. E eu acredito que essa é a chave de que nossa família e nossa família na fé, nossa comunidade na fé, Ministério Ser Filho, tem crido nas promessas e na palavra de Deus, que ele tem ministrado constantemente ao nosso coração. Sim, é verdade. E eu acredito muito que essa rema veio do milagre para trazer algo novo, né? Sim. Mas a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, que é a rema das nossas vidas, do nosso coração. E eu queria falar hoje de João 15, aonde o Senhor fala a respeito da videira. Então, assim, qual é a condição para se viver um milagre? Bom, eu vivi tantos milagres na minha vida. O Senhor, Ele me abençoou com tantas coisas Glória a Deus. extraordinárias. A minha família, a igreja, os meus filhos espirituais, a Lelisa, e nós vivemos tantas coisas extraordinárias, né? Há 17 anos eu me casei com a mulher mais bonita do ministério. Oh, glórias. E você casou com a mais bonita A quando? mais linda, mais maravilhosa. A minha é mais que a sua. Eu perguntei quanto tempo faz, ele não respondeu, ele saiu fora. Então, eu queria muito falar a respeito de milagre e como viver o milagre. Então, assim, me perguntam às vezes, como é que foi a história do caminhão? Como é que foi aquele milagre? Eu acredito que a história do caminhão foi o querer de Deus, foi a vontade de Deus em levar o evangelho, em mostrar o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. E aí, como viver um milagre? E aí, eu queria ler aqui com vocês João 15, do 1 em diante, está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta.
todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui é um milagre, presta atenção. Aquele que não dá fruto, aquele que não está alinhado ali, ele não dá fruto, ele está vivendo algo que não é um milagre, mas aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Ele está falando de você estar ali na videira, estar vivendo com Cristo. Olha que Produzindo, coisa né, linda. uma vida. Produzindo, vivendo de verdade. O que você aprende, você vive. E é um ano de se viver um milagre. Ele está falando que o milagre aqui é você estar vivendo a verdade. E aí ele continua. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E ele diz no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Acho que ninguém pode viver um milagre por si mesmo. Não tem como. É impossível. Então, assim, nós temos que permanecer em Cristo. Nós precisamos, nós já fomos limpos pela palavra. Amém, amém. Agora nós precisamos viver em Cristo. Nós ouvimos a palavra, agora precisamos executar a palavra. E aí ele continua. Se não permanecerem, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecerem na videira. Então, nós precisamos permanecer. E ele diz, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o milagre vem através de Cristo. No versículo 6 ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se não permanecer, é um ano de permanecer em Cristo para viver os milagres. Quem não permanecer vai viver o contrário. Seca. Seca. E quantas pessoas não estão vivendo e você percebe que está secando. O que é? Até disse no culto, né? Sim. E no discipulado. De novo a mesma história. A pessoa fala para mim, eu queria viver um milagre, eu queria viver algo novo, eu queria experimentar, coisas sobrenaturais em Cristo. E como é que você está? Você está lendo? Você está orando? Você está buscando o Espírito Santo de Deus? Não, ou eu não tenho tempo, ou eu não quero, ou o meu foco é outro. Então, até a respeito do jejum, que daqui a pouco nós vamos falar do jejum. Sim, também. algo muito importante. Foco. Fala aí, foco. Foco. Então, ele continua. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E no 7 ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então aí está uma palavra de Cristo dizendo que o milagre iria acontecer. Sim. E muito importante, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Qual é o milagre que você quer viver? Lu, bispo, qual que é o milagre que você quer viver? Que Jesus está dizendo aqui que você pode pedir o que você quiser. Sim. Quando? Quando você permanece. Quando você permanece. Quando você está na palavra. Quando você está ouvindo e está executando. Então assim, é o ano do milagre, você precisa estar atento. É ou não é, Lu? Sim. Se nós olharmos, o apóstolo, a história da igreja de Cristo, né? Quantos homens, quantas mulheres viveram milagres extraordinários, né? Eles viveram coisas que talvez aos nossos olhos a gente fala, hoje é impossível isso de acontecer. E é por isso que eu, às vezes, entendo e vejo pessoas que elas caminham de uma maneira seca, né? Sim. Até estar junto, até anda junto, caminha junto, mas é seco. Por causa que não provém fé, não provém a permanência e a obediência aos princípios de Deus, né? Como eu disse na história da Igreja de Cristo. Quantos milagres Pedro fez, Paulo fez, e o próprio Cristo, então, nem se fala, né? Olha só,
a palavra nos fala que Jesus, ele realizou diversos milagres. No livro de João diz que são incontáveis, não daria para contar se fosse colocar todos os milagres. Exatamente. E olha, Jesus, ele fez e viveu e realizou muitos milagres, principalmente por causa da obediência, a reverência, submissão, linkado com o jejum, que o senhor Exatamente. mesmo citou, né? Nós, como igreja, Ministério Ser Filho, nós estamos num tempo de jejum, de consagração, de separação, né? O apóstolo vai falar um pouco mais aqui também sobre esse tempo, e eu escolhi, nós, como família da fé, escolhemos entrar nesse jejum aí para viver um ano de milagres, Sim. um ano diferenciado, e eu convoco você a fazer parte deste momento que o apóstolo vai nos derramar aqui também. Exatamente. E é um momento de ficar atento. Nós que somos participantes do chamado de Cristo, nós que fazemos parte de tudo aquilo que o Senhor iniciou lá na cruz, temos que estar atentos e obedientes à palavra de Deus. Sim. Então, assim, é tempo de alinhar o coração. Eu acho que para viver um milagre, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir as direções do Senhor segundo a palavra de Deus. Então, hoje mesmo estávamos no discipulado e eu estava falando a respeito de viver uma vida de santidade. Tomar cuidado com as brincadeiras, tomar cuidado com os gracejos, Sim. sim, peneirar a sua mente, a sua vida. Vamos falar um pouco do jejum, mas em tudo no seu trabalho, ser um filho de Deus. Uma conduta, né? Uma conduta de filho de Deus. Então, assim, muitas pessoas estão vivendo ressequidas, como nós estávamos falando, secos. E não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para jorrar a água. A Bíblia diz Meu que a Deus. água traz vida. Então, assim, ó, Rios de água viva fluirão fluirão do seu do seu. interior. E o que está acontecendo? O que, Que não tá é que fluindo. você está vivendo? Por quê? Então, assim, ó, porque a nossa mente tem que estar focada em Cristo. Sim. A nossa mente precisa estar focada na palavra de Deus. Como Jesus instrui Josué. O milagre de Josué era vencer as batalhas. Era conquistar a terra prometida. E ele disse a ele, seja forte e corajoso. É a mesma coisa que nós estamos dizendo Sim. hoje aqui. Seja forte e corajoso. Para seguir direcionamento. Mas para viver o milagre, você vai precisar meditar na palavra a todo momento. E só assim você vencerá Todas as e avançará. guerras. Então, assim, ó, o que este momento está dizendo? Qual é a nuvem de Deus? Alinhe o seu coração. Siga a direção, esteja pronto para obedecer a Cristo. Não a homens, sim, às vezes as ministrações, as direções vêm de pastores, de líderes, mas hoje eu quero dizer a respeito de seguir a palavra de Deus, viver uma vida em santidade, porque eu tenho certeza que nós vamos viver um milagre, mas para isso acontecer, nós precisamos nos posicionar como filhos e ter fé, cuidar do nosso tempo, não perder tempo com coisas terrenas e se entregar, literalmente, entregar a sua vida para viver a palavra. Então eu ministrei também num discipulado agora, que nós passamos, discipulado a respeito da mente. Sim. Em transformar, renovar a sua mente segundo a palavra de Deus e estar preparado para desfrutar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que você viva um milagre. Hoje, que você viva um milagre em 2026. E eu queria falar a respeito do jejum. Sim. Por que eu queria falar a respeito do jejum? Porque é para os pastores? É. Mas a palavra de Deus, ela vai nos trazer a uma realidade onde Jesus Cristo, eu sou um líder, você, bispo, é um líder. Nós temos muitos líderes e você que está nos ouvindo, pode ser que você é um filho de Deus, foi chamado para liderar também, liderar a sua vida, liderar a sua casa, liderar no seu trabalho. Então, Jesus Cristo, nosso primeiro líder, o nosso maior exemplo,
ele jejuava, orava e meditava na palavra, e ensinava a palavra e operava milagres todos os dias. Fazia parte da vida dele, né? Todos os O milagre. dias. É ou não é, Lu? Sim. Todos os dias. Então, assim, trazendo um pouquinho para o jejum, a palavra diz a respeito do jejum que Jesus jejuava. É ou não é, bispo? Sim. O que a palavra diz a respeito disso? Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Olha só. Como podem respondeu Jesus, versículo 15. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus está falando da importância desse princípio do jejum pós-ressurreição, Exatamente. pós-cruz. Jesus não está mais no nosso meio, senão na pessoa do Espírito Santo. Então ele está dizendo que enquanto Jesus estava com eles, enquanto eles viviam ali com Jesus, eles não jejuavam, não estavam jejuando e talvez não jejuariam. Mas depois que Jesus fosse tirado, aí sim eles passariam a jejuar. Então, você faz parte do ministério. Você faz parte do chamado, do legado de Cristo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aceitou Jesus. Ele já foi, já ressuscitou, está à direita do Pai. Ele entrega um princípio. Ó, agora eles não jejuam, mas vão jejuar. Não é um direcionamento do homem. Não é um direcionamento de uma filosofia humana, mas é um direcionamento do céu, né? Exatamente. Então Jesus fala, olha, eles não jejuam hoje, mas vão ter que jejuar. Jesus está falando de nós, apóstolo. Jesus está falando de você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Jesus está falando que esse é o tempo para jejuarmos, para nos consagrarmos. Né? A palavra jejum, ela está ligada a matar a sua carne, mortificar a sua carne, avivar o seu espírito, fazer com que você esteja mais sensível, suscetível. Às vezes nós nos ocupamos até muito com as coisas de Deus. Eu prego, eu evangelizo, eu lidero, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você se consagra? Você se separa? Você consegue falar, hoje eu não vou, este mês eu vou fazer um jejum de rede social, que é o que nós estamos fazendo. Sim, interessante, sabe o que é? Em Mateus 7, Sim. 21 está dizendo que no último dia eles chegariam e chamariam de Senhor, Senhor. Se não faz o que eu mando. Olha isso, mas olha o que ele fala. Senhor, Senhor, em teu nome. Nós operamos em milagre em teu nome. Ele não falou que jejuou. É, verdade. Nós orávamos, jejuávamos. Fazíamos de tudo. Estava falando de obras, não do mover de santidade. Então, assim, o que o bispo acabou de ler também é muito importante. Nós podemos ali dizer que foi o tempo de maior milagre da terra, onde Jesus operava milagre o tempo todo. E ele era o único que jejuava. Sim. E aí você que está na célula, você que representa o Senhor, você que está à frente ali e sabe o seu posicionamento em Cristo, fala, poxa, eu não consigo operar milagres, eu oro, parece que as coisas não acontecem, e eu faço, e você vai ver a rotina de Cristo. Você lembra da palavra? Essa espécie de demônios não sai, senão com jejum e oração. Jejum e oração. Até então, para libertação, o jejum exatamente. é fundamental. Sua Sim. e das pessoas. Você como um líder, você vai ser um instrumento de libertação através de jejum, através de Jesus, através do seu jejum. Tanto para você quanto para as pessoas. O mais interessante, me lembrando aqui, a gente conversando a respeito, o apóstolo Paulo fala assim, ó, para Timóteo, se você for diligente e não negligente nesses princípios, você salvará tanto a ti quanto aos que o ouvem. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Que o apóstolo Paulo está falando. Deleite-se nos princípios do mestre, que você vai salvar a você quanto aqueles que o ouvem. Então,
Por exemplo, não sei se o senhor se lembra que nós fizemos um jejum de Daniel, 21 dias, na íntegra, específico, né? Hoje nós estamos num jejum no ano, e muitas pessoas às vezes falam assim, eu não vou entrar. O Poxa, ano do milagre, o ano pedindo um do jejum. milagre é muito ficar um ano sem uma determinada coisa que gostamos. Exatamente. É o que me faz lembrar, o que me motiva, apóstolo. A Bíblia fala que Jesus ficou cerca de 3 anos e meio com seus discípulos aqui nesta terra. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu consegui entender que ele fez um jejum de Jesus. 3 anos e meio, Jesus ficou aqui. Jesus iniciou o seu ministério nessa terra, né? E partiu em torno ali dos seus 30 e poucos anos. Imagina, 33 anos e meio, ou 30 e poucos anos e meio, sem Jesus. É Deus jejuando Jesus, abrindo mão do Abriu que ele mão mais para que gostava, nós para fôssemos salvar abençoados. você. E aí Exatamente. você fica com essa negociação. Eu não E é entendo. verdade. E assim, o jejum não é, algo específico, só em algo. Não, o jejum é estabelecido e nós entendemos em Deus, né? Analisando o que é que tem roubado o mundo. O Meu Deus. que é que tem tirado a atenção das pessoas que estão dentro da igreja? Exato. O que é que você gasta mais tempo? O que é que você fica ali em cima Horas e horas? horas. E para ler a Bíblia é 20 minutos reclama. Aí se pega o celular no shorts, nas bermudas. É, Então, assim, algo que tá passando do limite. E as pessoas, os filhos de Deus, precisam entender que precisa ter limite. Tudo que fica desgovernado sim, se torna pecado. exato. E vício. Por isso que eu creio muito, apóstolo, quando Deus dá uma direção para um homem de Deus. Deus assiste o seu povo. E ele vê a gente, às vezes, distraído com tantas coisas. Nós nos distraímos com muitas coisas. Por exemplo, a internet. Eu acho, na minha opinião, que hoje ela é o maior campo de distração no meio dos cristãos. Ela é uma janela perigosa se você não sabe usá-la, e ela é uma janela excelente se você sabe usá-la. Então, o que nós fazemos na internet que nos prende? E o que nós fazemos na internet que nos liberta e liberta outras pessoas? Exatamente. Então, às vezes, 3 capítulos é muito. 30 shorts é pouco, Exatamente. né? Nada contra quem... A gente tem acesso, todo mundo tem acesso a isso, todo mundo tem acesso a um Netflix, a um HBO. Não estou dizendo que isso é pecado, que isso não pode, mas o que tem roubado a presença de Deus na minha vida? O que tem roubado a presença de Deus nos nossos dias? Só para o senhor ter uma ideia, apóstolo, eu estava acompanhando uma série que ela é cristã, não é uma série mundana, é uma série cristã, é uma série que fala de Deus, é uma série que remete os princípios de Deus, e eu estava todos os dias ali, 3, 4 episódios, assistindo esta série. E aí o senhor falou, ó, vamos iniciar um jejum disso. Eu ouvi a voz de Deus. E agora precisamos maratonar mais e uma outra série. A série onde você vai para o campo bíblico, para o papel mesmo. Você vai para o campo da renúncia de você fazer até o que é bom, até o que às vezes, né? Então eu estou dando exemplo de uma coisa que tomava o meu tempo, mas é coisas de Deus. Mas é coisas de Deus, de pessoas, não é coisas de Deus entre eu e Deus. Sim. E eu acredito, apóstolo, que esse ano de 2026, todas as pessoas que entrarem debaixo deste direcionamento de Deus viverão milagres de histórias delas com Deus e não de uma série, de uma pessoa que viveu milagres com Deus. Eu também quero viver milagres, você também quer viver Exatamente. milagres. É algo novo, O né? apóstolo quer viver milagres, a igreja quer viver milagres. Eu não quero ser um telespectador de milagres por estar sendo um telespectador de coisas que me roubam
do centro da vontade de Deus. Exatamente. Então, o jejum, nós demos o direcionamento. Então, para quem é o jejum? Para aqueles que querem matar a alma, A sua matar a carne. carne e viver o sobrenatural em Cristo. Então, o que é o jejum? É literalmente você mortificar a carne, matar, para que você viva no reino espiritual. Para que Sensibilidade. você tenha sensibilidade no Espírito Santo de Deus. Para que você viva um milagre. Então, assim, Instagram entrou. Instagram, apóstolo, Nossa. entrou. Quanto tempo? Até dezembro. Eu vou dizer até o legado. Vamos até o legado? Bora? Até o legado. Que ótima data, hein? Chegou o legado, Entrega. entrega. Eu acho que é melhor saber. Não sei se a gente leva esse até o dia 1 de dezembro, porque aí eles já podem postar, fazer as postagens e tudo. O que o senhor disser. Renata, até é dia solo. 31 de dezembro, nem pro legado vai. Até dia 31 Olha de aí. dezembro. Nós Sem fizemos o encurtar. jejum até dia 31 de dezembro. Então, assim, Instagram, séries, vídeos no YouTube. Então, pregações. Inclusive, até estava falando a respeito hoje. Pregações de pessoas que ficam falando mal da igreja. Ai, não sei quem. Meu Deus. A igreja faz isso. Sai fora, meu. Tudo que é para edificar, vem. O que é para separar, sai fora. Exato. Mas o cara é um grande pregador, mas fica atacando a igreja, falando mal de outros pregadores, de outras igrejas. Sai fora, meu. Não aceita isso. Eu posso falar algo a respeito disso que eu tenho aprendido nesse tempo de vida com Deus? Eu acredito sim, na internet tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, verdade. homens e mulheres consagrados, renomados, que são referências. Mas uma das maneiras de distração do povo de Deus é o excesso de informação. Se nós analisarmos a palavra de Deus, diz em Apocalipse que Deus escreve 7 cartas às 7 igrejas. Então, o direcionamento que ele deu para Éfeso era para Éfeso. O direcionamento que ele deu para Esmirna era para Esmirna. O direcionamento que ele deu para Filadélfia era da Filadélfia. Eu não vejo gente da Filadélfia ir para Esmirna captar informação de distração de outra igreja que para aquela pessoa virou distração. Exatamente. Não estou dizendo que isso não impede você de abrir numa ministração de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Sim. Mas hoje o excesso de informação tem ocupado as pessoas. Então, um tá falando de feijão, o outro tá falando disso, o outro tá falando daquilo. Vai ouvir o Billy Graham. Vê se ele fica falando dos vizinhos. Ele tá falando de princípio, ele tá falando lá. de salvação, ele tá falando de... Vai no Reinhard Bonk, vê Meu se ele Deus. tá gastando tempo com o outro tá Com fazendo ataques. isso, tá fazendo aquilo. Nada, ele quer evangelizar, ele quer Derramar. levar Jesus Cristo, ele quer levar santidade, ele quer ensinar o povo a viver o milagre. E outra coisa, isso é algo que eu escolhi para minha vida, tá? E aí eu me defendo nisso. Eu acompanho sim grandes homens de Deus, mas também fico me pensando, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa, ela jejua por mim? Ela se santifica por mim? É uma pessoa que foi levantada e preparada por Deus para me instruir todos os dias? Então, por isso eu perco ou me dedico todos os dias assistindo só aquilo. Será que aquela pessoa é um instrumento de Deus para os meus dias, para me direcionar constantemente? Aquela pessoa conhece a minha história, ela sabe se aquele ensinamento é exatamente o momento de eu aprender aquilo, porque às vezes Deus quer que você saiba sobre jejum. Aí você está assistindo sobre finanças. Sim. Então são exemplos, não que não possa, mas eu pego isso para mim. Se quem está do outro lado daquela tela, ela vive verdadeiramente um evangelho, ela é uma referência. Eu, particularmente, eu seleciono essas pessoas no seu histórico de vida, com a família, com a igreja, com o seu ministério, como que elas vivem. A Bíblia nos fala que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Exatamente. Então, qual que é o fruto de nós aqui? Não sei se você percebeu, o fruto que nós mais ensinamos aqui é acerca da obediência ao Senhor.
é acerca de seguir os princípios, adquirir o caráter de Cristo. Se isso não for um princípio que nos defende, qual vai ser? Exatamente. Entende? Então, esse é o meu ponto de vista, apóstolo, acerca da internet, que às vezes nos dedicamos até em muitas coisas, até acerca do reino de Deus mesmo, mas estamos distraídos não a ponto de não ouvir a sua voz. Então eu acredito que o jejum ele vai permitir que você ouça a voz de Deus Sim. com muito mais clareza, com muito mais nitidez, com muito mais precisão, porque essa é a propriedade do jejum, fazer a sua sensibilidade ficar mais aguçada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que agora. Então, só vai viver um milagre quem entrar no jejum? Não é isso que eu tô É falando. isso que estamos falando. Mas É uma das chaves é uma para das viver milagre. chaves para viver milagre e operar milagres. Sim, Então, a Bíblia diz que o jejum, ele te traz algo tão extraordinário no reino espiritual que os demônios vão sair. exatamente. Que as pessoas vão ser beneficiadas. Então, viver um milagre em Cristo Jesus tem a ver com o jejum? Às vezes, não, mas às vezes sim. Então, assim, nós que estamos neste foco de viver o sobrenatural, nós estamos direcionando a igreja a matar a carne e viver no Espírito. Então, 2026, nós temos esse jejum que vai até o dia 31 de dezembro, que é Instagram, redes sociais, séries, filmes que não são cristãos. E ainda falei para tomar cuidado, se for cristão, assiste um. Se vai assistir uma série, assiste um capítulo. É capítulo que fala? É capítulo. É Episódio. um episódio. Episódio. Eu nem sei como é que Alguns fala. falam capítulo, mas a grande maioria das Então, vezes é episódio. mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque senão, eu vou assistir o Rei Davi. É maravilhoso, mas só vai assistir Rei Davi todo dia, toda hora. Não ora, não busca Não Deus. busca. Então, assim, o intuito é matar a carne, é literalmente viver algo novo em Deus. E eu tenho certeza que em 2026 o Senhor vai operar milagres através da minha vida, através das nossas Em nome do vidas, Senhor Jesus. nas células, nos discipulados. E eu acho que o maior milagre, ele está aqui. Meditar de dia e de noite. Não perder o foco com outras coisas e se dedicar à palavra de Deus. Se dedicar ao ensino dos apóstolos, que ali Atos está nos ensinando. Se dedicar a viver uma vida santa em toda e qualquer situação. Ser uma pessoa pura. Tocar no caráter, se enxergar, ter tempo para se enxergar e tirar ali as grosserias, tirar a falta de amor, tirar a falta de paciência, trazer o fruto do Espírito para dentro, viver e caminhar como o Senhor, jorrar Sim. Cristo, né? Então, assim, eu tenho certeza que esse jejum vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida, Em nome do Senhor vai te Jesus. trazer um renovo extraordinário. Então, assim, nós estamos vivendo uma rema do Senhor. E eu tenho certeza que hoje, na nossa geração, nesta geração, isso o qual o Senhor nos direcionou é o que está roubando o mundo todo. Exato. E João diz, João 8, que desde o princípio Satanás tem enganado o mundo todo. Ele tem enganado o povo com ilusão, com coisas, com atrações, ele tem enganado em várias situações, mas você percebe que isso tem roubado a comunhão com Deus. Isso tem roubado a comunhão na igreja. A pessoa fica nisso, ela maratona séries e ela não tem comunhão com os irmãos, ela não sai com os irmãos. Isso acontece nos lares. Nos lares, as famílias não se conversam mais, cada um tá num cômodo assistindo alguma coisa. Meu Deus. Que Imagina tempos. isso. Cada um tá todo mundo quieto, cada um com o negócio na mão. Parece que tá todo mundo hipnotizado. Isso é de Deus, rapaz. Isso acontecer às vezes, tudo bem, mas todos os dias, Ferindo a comunhão das pessoas. o tempo todo, as crianças, o tempo todo. Não, mas as crianças
As crianças, Superbook, é 3 palavrinhas, dependendo do tamanho. Tem vários desenhos, mas também com limite. Tem que impor limite nas crianças, porque elas vão ficar viciadas em tela. Isso não é saudável. Tem que tomar cuidado com isso. Então, você vai assistir é um joguinho, criança joga, criança se diverte. Ei, tá com a boneca na mão? Não, mas tá com o celular. Tá com a bola na mão? Não, tá com o celular. É verdade. Ou se vacilar, tem piscina na casa, eles não vão pra piscina, eles ficam no No celular. celular. Por quê? Porque essa geração, ela tá sendo atraída por isso, pela tela. E o perigo dos pais não saber o conteúdo que ela está acompanhando ali. Se os pais mesmos ficam, então assim, ó, tô ofendendo a mim mesmo, porque eu já me peguei com isso. Eu, no celular, a Elisa assistindo alguma coisa por horas ali, eu parei e falei, Elisa, vamos parar, vamos brincar. Aposta veio direto, ei, deu, desliga tudo aí, cadê a boneca, cadê a casinha? Eu vejo ela envolvendo e ela começa a brincar e começa a andar de bicicleta e anda com o cavalinho dela para cima e para baixo e brinca. Porque se não cuidar da criança, o que acontece? Ela fica ali. Daqui a pouco ela é viciada nisso. E eu fiquei sabendo que as crianças têm piti. Se tirar, se joga, bate a cabeça na parede. Que é isso? É de Deus? E tem que cuidar. Se nós, os pais, temos que cuidar das crianças e Deus não tem que cuidar da gente? Exatamente. Não, mas nós somos maduros. Nós somos totalmente maduros. Nós precisamos sim. Então a direção de Deus. Se resguarde nesse jejum de Instagram, de redes sociais, de Facebook, desses shorts, de YouTube, de séries. Se guardem disso e entrem neste momento para um treinamento em se afastar dessas coisas que roubam a nossa vida e viver a palavra de Deus. Eu dei até um direcionamento. Comprem uma Bíblia. Tem gente que nem tem Bíblia, usa no celular. Sim. E tem gente que está no culto. Olha isso. E isso é em todo lugar. Está assistindo o culto. Aí chega ele clica. Às vezes eu vejo a pessoa, eu estou pregando, ela está passando dele. Constantemente temos visto O momento isso. que o Espírito Santo de Deus está ministrando a palavra de Deus. A pessoa está no ambiente da glória, mas não vive a glória, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu acho que é o momento da gente buscar no espiritual. Viver um tempo de amor e nunca mais deixar essa chama se apagar. Exato. Trazer o controle para essa situação e nunca mais se entregar a ele. Mas viver o sobrenatural. Exatamente. Amém? Então você que está nos ouvindo hoje, você vai viver o milagre. Em nome de Jesus. Você vai viver em 2026 uma libertação, um milagre tão grande, uma libertação na sua alma. Você não terá mais depressão. Você não será mais oprimido. Você não será mais manipulado pelo inimigo. Mas este ano nós vamos viver algo tão extraordinário em Cristo, aonde nós vamos conquistar em Deus o controlar a nossa vida na internet, no Instagram, controlar, fazer com que nada saia mais do controle, mas sim fique tudo muito bem alinhado, porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo na nossa vida tem que ter limites. Exatamente. Tudo. Esses dias eu falei para Elisa algo e disse a ela, filha, tudo em excesso, tudo faz com que a vida fique desbalanceada. Nós precisamos em tudo estar bem administrado. E eu disse a ela, imagine só, se eu não falar mais com a sua mamãe, com você, nem com os irmãos, nem com nenhum filho, e ninguém, não vou mais falar com ninguém. Eu só vou falar com Deus. Aí ela falou, nossa, que maravilha. Eu falei, não é.
Eu tenho minhas responsabilidades com a minha esposa, com a minha... Tudo tem que ser equilibrado. Até o próprio Deus quer que sejamos equilibrados. A Bíblia não diz que nós podemos abandonar a esposa, os filhos, parar de cuidar de tudo só para ficar com ele. Não. Jesus veio para levantar um povo, para trazer a comunhão. Na plenitude, né? Na totalidade, né? Eu disse a ela, tudo tem que ter controle, até falar com Deus. Então, assim, imagine só a internet. Imagine só. E nós estamos ensinando, ei, fica ali 40, 50 minutos lendo a palavra de Deus todos os dias. Nossa, mas eu não tenho tempo, então não come. Não para comer. Nem de manhã, nem na hora do almoço, nem na janta, nem na hora que você vai dormir, nem quando você levanta de madrugada para roubar a geladeira. Você vai ver o tempo que você gasta para se alimentar, é muito tempo. É, não é? Exatamente. É muito tempo. Então, assim, e para se alimentar no espiritual? E para buscar o Senhor? É, não é? Então, esse jejum, ele não está te pedindo comida, não está te pedindo nada ou em outras coisas, mas sim as redes sociais. As portas que nos distraem, né? É isso. E eu acho que isso, eu tenho certeza que isso vai trazer um renovo para a sua família, para a sua casa. Isso vai trazer algo extraordinário para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso. O que você pedir. Olha que coisa linda, eu quero ler de novo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então assim, o jejum está ali dizendo para o povo de Deus. Eles vieram cobrar. Os seus discípulos não fazem jejum? Ainda não. Mas virão dias que o noivo não estará mais, que Jesus iria ressuscitar e voltar ao Pai. Aí vocês vão assumir o reino de Deus. E aí? Você assumiu o reino de Deus? Você é um discípulo? Você é um discípulo? Você é um filho de Deus? Você participa de tudo isso? Sim. Então chegou a hora de jejuar. Eu nunca jejuei. Chegou a hora. Chegou a hora. Esta é a sua hora de jejuar. Em nome de Jesus. Todos. Então assim, todos são obrigados? Não. Mas eu creio, tenho fé e eu quero viver algo sobrenatural. Eu quero viver isso que o Senhor viveu. Entre no jejum e mude a sua vida. Este ano você vai viver o sobrenatural. E ele continua, se alguém não permanecer em mim, e no 6 está dizendo, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aí o 7 diz ao contrário, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Glória a Deus. Isso vai ser concedido a mim, ao bispo e a todos vocês. Então, vem na nuvem, vem em 2026, faça de tudo para viver esta nuvem que o Senhor trouxe ao nosso ministério para as nossas vidas. Amém? Então, todos estão convidados a participar desse jejum e todos viverão um milagre, todos em 2026, focados em Cristo, focados na palavra de Deus, viverão um milagre nas suas casas. O que é que você precisa? É no seu casamento? É na vida financeira? É no ministério? Qual é? Você tem planos de avançar em estudo? O que é? Qual é o milagre? É um milagre no corpo? Você precisa de um milagre, de uma enfermidade? O Senhor curar a sua vida, curar o seu corpo? O que é? Você vai viver. Fique focado. Esse é o primeiro podcast do Ministério Ser Filho 2026 e vai continuar. Isso não vai parar. O Senhor vai ministrar as nossas vidas e trazer ali algumas direções e nos trazer para perto para viver o sobrenatural. Semanalmente teremos muito conteúdo para edificar, encorajar e fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem ligados e vamos viver o sobrenatural em Cristo. Que o Senhor continue guiando a sua vida, o seu coração, a sua mente. Não perca o foco. Ouça a voz de Deus e viva um milagre extraordinário. Pois este é o ano o qual nós vamos contar os feitos que iniciamos a viver em Cristo Jesus. Eu, o bispo, e
toda a igreja de Jesus Em Cristo. nome de Jesus. Então se preparem para viver como os filhos e receber do alto um milagre do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo podcast. Nós aguardamos vocês e não se esqueça, o Ministério Ser Filho ama cada um de vocês. Deus abençoe em Deus nome de abençoe. Jesus e fiquem na paz de Jesus Cristo.